E eu aproveito e já no início da nossa live passo a palavra para o nosso irmão Gabriel Maria para ele contar mais uma história, encerrando essa nossa série de São José, como ele vem em socorro daqueles que precisam de um socorro urgente e imediato. Não perde tempo, não. Já manda aí o seu bracinho levantado no chat, dizendo que você é devoto de São José, que você está ficando mais amigo de São José nesses dias, eu sei que está assim. E São José, nós temos experimentado o seu auxílio. Agora, escuta só essa história que vai tocar profundamente o seu coração, tenho certeza disso, porque aconteceu lá na Alemanha, no dia 18 de março de 1888, vésperas da solenidade de São José. Pois é, lá na Alemanha, estava viajando de trem um padre que era missionário, e aí ele estava de trem viajando para uma determinada localidade lá da Alemanha, que era um percurso muito longo, distante, e ele percebeu que no seu lado havia um moço que estava rezando o texto de São José. São José, ele estava rezando baixinho, sussurradamente quase. Só que chegou num determinado ponto da viagem, da metade para o fim, ele começou a rezar o texto de São José um pouquinho mais forte. Ele intensificou, alteou um pouco a sua voz e começou a rezar um pouquinho mais forte. Todo mundo levantando a mão, os devotos de São José aqui. Está lotado o nosso chat, glória a Deus. E aí, ele, no determinado ponto da viagem, começou a rezar mais forte o texto de São José. Aí o padre ficou meio curioso, foi perguntar para ele, né? O padre lembrou que o dia seguinte era dia de São José, e aí ele perguntou, você só pode ser devoto de São José. São José é seu patrono, né? Para você estar rezando tão forte assim. Ele disse, também. Mas é porque amanhã é aniversário da minha esposa. Eu estou viajando a negócios, dia de São José, é aniversário da minha esposa e eu queria estar de volta amanhã para poder comemorar com ela, com meus filhos, com toda a família, o seu aniversário. Só que tem algo que eu também dou graças todos os dias a Deus e a São José. Se interessa ao senhor, eu posso contar. O senhor, sendo padre, com certeza vai me entender. E o padre, claro, com toda a disposição, disse, certamente, por favor, me conte qual é o motivo que você dá graças a Deus e a São José. Qual é esse motivo que alegra tanto o seu coração? Vejo no seu olhar que muito te alegra. Então, conta aí para mim. E aí ele começou a contar, que quando criança, ele tinha sido bem educado pela sua mãe, na vida religiosa, na doutrina da Igreja Católica, e tinha práticas religiosas que a sua mãe incutiu no seu coração, foi ensinando para ele, e ele foi aprendendo aquilo, só que a sua mãe faleceu muito cedo. E o seu pai não se preocupou em dar continuidade à sua educação religiosa. E o que aconteceu? Na sua juventude, ele começou a se desviar daqueles ensinamentos piedosos da sua mãe, na doutrina e tudo, e começou a levar uma vida mundana, uma vida completamente distante de Deus. E um dia ele conheceu uma linda mulher, que seria a sua esposa, a esposa ideal. Então era uma excelente moça, e ele via que ela tinha práticas de piedade, que ela era profundamente piedosa. E o que ele fez? Ele, claro, se apaixonou e queria se casar com ela, e começou a fingir para ela que tinha sentimentos religiosos. Começou até a ir na igreja com ela e tudo, e fingindo para ela que tinha uma prática profunda de fé, de vida religiosa e de práticas de texto e tudo mais. E aí ele começou a conquistar aquela menina e por fim, se casaram. Eles se casando, qual não foi a surpresa daquela moça quando, algum tempo depois, ele abriu o coração para ela e disse que não era bem daquele jeito. E, mais ainda, o que angustiou ainda mais, deixou a sua esposa mais triste ainda, ele começou a zombar das práticas de piedade da sua esposa. E aquilo fez ela entrar numa amargura tremenda, tristeza profunda e tudo. E, no dia do aniversário dela, há 5 anos atrás, padre, contando ele para o padre, há 5 anos atrás, padre, eu dei para ela, de presente, um colar lindíssimo, que eu comprei na loja mais requintada aqui da Alemanha. E eu dei de presente para ela. Ela, meio receosa, recebeu com um sorriso, me deu um abraço, mas ela disse, tem outro presente que me faria muito mais feliz do que esse que você me deu. E ele perguntou, e qual seria esse presente? E ela, entre lágrimas,
com os olhos marejados de lágrimas, respondeu para ele: a sua alma, meu querido. E aquilo me tocou, padre, de forma tão profunda, mas tão profunda, que eu disse para ela: me peça o que você quiser e eu farei. É só me dizer. E aí ela convidou ele: vamos hoje à noite, no dia do meu aniversário, à igreja de São José, que fica próximo à nossa casa. Lá vai ter Santa Missa, a gente participa da Santa Missa, e ao final da missa o padre irá dar uma bênção especial para os homens, por ser dia de São José. E então, ele disse: claro que irei, se esse é o motivo das suas lágrimas, pode enxugar o rosto, eu irei com você, e nós vamos à igreja de São José. Cumpriu o trato, chegou lá, a igreja estava repleta, lotada de gente, muitos devotos de São José na igreja. E ele olhou para o sacerdote que ia celebrar a missa, viu o padre muito novinho, o que deixou ele muito frio e indiferente. Só que, padre, ele contando para o padre, só que ele falou uma coisa que foi como uma flecha no meu coração. Ele disse que não se conhecia ninguém que tivesse invocado a proteção e o auxílio de São José, lembrando de Santa Teresa d'Ávila, o auxílio e a proteção de São José, que tenha ficado sem o seu auxílio e sem sentir a sua proteção. Aquilo ficou na minha cabeça, rodando, girando o tempo todo, e ao sair da igreja, eu com a minha esposa, de mãos dadas, ela parou na escadaria da igreja e apertou minhas mãos bem forte, e disse assim: eu quero te pedir mais algo. E eu disse: claro, pode me pedir. Nas suas viagens de negócio, você muitas vezes vai passar por situações de perigo. E eu quero que você invoque, toda vez que você se vê em situação de perigo, São José dizendo: São José, rogai ao vosso divino Filho por mim, protegei-me. Tudo bem, isso não é muito difícil não, vou pedir sim a proteção de São José. Algum tempo depois, aconteceu sim, ele contando para o padre, eu estava, padre, nesse mesmo lugar onde a gente acabou de passar de trem, e eu comecei a rezar mais forte. O senhor percebeu que eu rezei mais forte o texto de São José. Nesse mesmo lugar, eu estava viajando a negócios, com mais 7 companheiros no vagão do trem, quando de repente a gente escutou um barulho de alarme muito forte, muito alto, e de repente um choque muito grande fez com que a gente voasse no ar. Todos voaram pelos ares. E eu não tive tempo de falar, de fazer nada. A única coisa que eu consegui pronunciar foi: São José, socorro. E foi coisas de instantes, foi muito rápido. Quando eu retornei a mim, que eu levantei, isso eu já estava contando, profundamente comovido, em lágrimas, diante do sacerdote. Ele disse: qual não foi minha surpresa quando eu levantei, olhei, meus 7 companheiros ao meu redor, todos destroçados e mortos, e eu, com leves escoriações, com leves contusões pelo corpo. Desde esse dia, padre, eu não deixo de invocar jamais a São José, retornei à minha prática, à minha vida de fé, e todos os dias eu digo, rezo o texto de São José, e sempre que me lembro dele, digo: São José, valei-me em todas as minhas dificuldades. Chegaram ao destino, cada um seguiu seu caminho, e o padre disse que todos os dias aquele moço seria lembrado na mesa do sacrifício, em toda a Santa Missa que ele fosse celebrar. Tão tocado o padre ficou, para você ver como a proteção, o auxílio de São José é poderoso até nos momentos mais difíceis, até nos casos mais desesperados. Então, São José, rogai por nós. Socorro, São José. Eu achei muito especial, enquanto o irmão Gabriel Maria falou, as pessoas colocando no chat: São José, socorro, valei-me São José. A gente aprendeu, o irmão Gabriel Maria não estava na live do texto do combate ontem, irmão, a nossa irmã Zélia contou cada história desse texto de São José, viu? Impressionante, uma gasolina que voltou para o carro que não tinha, foi uma graça dessas. Teve o que mais, irmã Terezinha? Teve outra graça grande que ela contou, uma graça do terço de São José, que ela alcançou, graças milagrosas. Então, todas as manhãs no Santo Rosário a gente reza esse terço de São José e a gente vai crescer nessa devoção, nos confiando ao nosso glorioso padroeiro, né? Só uma coisinha também que eu rezo todos os dias o texto de São José, e como está me fazendo bem, está me fazendo me aproximar mais do coração de Deus,
E eu aconselho vivamente o texto de São José aí para os devotos de São José, se já não rezam, né? E se já rezam, rezar com mais intensidade, com mais amor ainda, ao nosso glorioso Pai, São José. 2 minutinhos e pode fazer uma diferença tremenda na sua vida. A gente agradece ao irmão Gabriel Maria por ter estado aqui conosco. A gente pede que Deus abençoe ele, a sua vocação, e a gente segue com a nossa novena da Pompeia. Deus lhe pague, irmão.